Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo. E eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas ao programa que vai deixar vocês com o coração na boca. Pois é, Maurício, a gente acabou fazendo aí, teve o Vangelis no meio, mas estamos falando de diretores que gostam de nos deixar com os nervos à flor da pele. O Sam Raimi é um cara que a gente pode dizer que é um mestre do terror, mas acho que ele tem muito filme de herói e tudo. Esse acho que vai ser o nosso primeiro episódio dedicado a um grande mestre do terror mesmo, né? Que a filmografia é totalmente baseada nisso. Bem, aí é que tá. Ele mistura mais até que Sam Raimi. Ele faz uma cozinha fusion de gêneros, de ficção científica, faroeste, terror, sim, e crítica social. A gente está falando de ninguém mais, ninguém menos do que a lenda John Carpenter, o João Carpinteiro do Bacurau. Nosso querido John Carpenter, um dos meus diretores preferidos também, que tenho certeza que o Maurício também, a gente é da mesma faixa etária, que, nossa, anos 80 e 90 só dava ele, e ele tá agora infelizmente num hiato, mas... ou numa aposentadoria. Né? Mais ou menos, né? Assim, mais ou menos, porque o pretexto para esse programa foi justamente essa, digamos, essa sobrevida dele, não como diretor, infelizmente, mas como uma coisa que ele fazia paralelamente ao trabalho como diretor, que é como compositor. Afinal, este é o Papo de Trilha. Pois é, e acho que falar desse diretor, ele é o diretor compositor por excelência. O John Carpenter, Maurício, ele nasceu em New York em 1948, filho de uma dona de casa e de um professor de música. Desde cedo o pai dele colocou ele para estudar música. Primeiro violino, e o Carpenter falou que ele não tinha nenhuma aptidão para violino, daí ele acabou indo para piano. Ele então sempre gostou muito de cinema, gostava muito de Howard Hawks, claro, isso dá pra ver em todos os filmes dele, gostava muito de John Ford, e um dos filmes que mais o marcou foi Planeta Proibido, um filme que tem uma trilha eletrônica feita pelo casal Bibi e Louis Barron. Essa, Maurício, é uma das 6 trilhas que inspiraram o John Carpenter. Fica bem óbvio, né, aí o uso de música eletrônica, que é uma coisa que vai capitanear toda a carreira dele como compositor, mas como diretor também, mesmo quando ele trabalha com outros compositores, ele acaba buscando esse som. Outras trilhas que o marcaram foram de Era Uma Vez no Oeste, do Ennio Morricone, que era um herói dele, A Coisa, o Monstro do Ártico, do Christian Ibe e produzido pelo Howard Hawks, que tem música do Tionkin, né? E que na verdade, dizem as más línguas, que foi dirigido pelo próprio Hawks. Tem o DNA do Howard Hawks lá. E a trilha, como eu falei, do Dmitri Tionkin. O Sorcerer, aquele maravilhoso filme do William Friedkin, que teve trilha do Tangerine Dream, que é uma das melhores trilhas do Tangerine Dream. O Suspiria, outra trilha que marcou, do Dario Argento, né? A música do Goblin, que, nossa, a gente tem que fazer um episódio de Dario Argento um dia, hein, Maurício? Acho que cabe, hein? Essa é a outra, digamos, série de trilhas que marcou o terror daquela época, é a série de trilhas do Goblin para os filmes do Dario Argento. Dá um belíssimo episódio, até de Bons Companheiros, talvez. E outra trilha, olha só, do filme The Quatermass Experiment, do Val Guest, de 1955, que tem trilha do James Bernard. Então, todos esses filmes que a gente falou, até o Quatermass tem um filme da filmografia dele que ele bebe diretamente, que é o Príncipe das Sombras, né?
influenciou bastante a carreira dele. Mas olha, ele também é fã de Katy Perry, viu, Maurício? Ele falou que gosta muito da música Whore, recentemente aí da Katy Perry. Ok. Bem, o Vincent Price, quer dizer, faz sentido o John Carpenter gostar de pop açucarado. O Vincent Price era o maior cavalheiro que existia, uma pessoa finíssima e refinada que não tinha nada a ver com o sádico dos filmes dele. Pois é, e o John Carpenter parece que é um cara muito prático mesmo. Ele parece ser meio ranzinza, mas esse entrevistador aí dessa entrevista que eu vi disse que é só conversar um pouquinho que ele se solta. E Maurício, olha, o John Carpenter começou muito cedo, ele estudou cinema, né, na Universidade da Califórnia, e ele logo escreveu um filme que ganhou o Oscar de melhor curta, então em 1970. Sim, caros ouvintes, pois é, o nosso John Carpenter é um diretor oscarizado. Ele não levou estatueta ele mesmo, né? Mas o filme levou o diretor do filme, que não foi ele, mas ele escreveu o filme, né? E daí ele virou meio que gêniozinho, né? Na universidade e tal, então ele conseguiu montar o que era considerado o maior filme de estudante de todos os tempos, que é o Dark Star, de 74. Aqui, Maurício, é um filme que ele pode ter sido o maior filme de estudante de todos os tempos, mas daí resolveram lançá-lo comercialmente. Daí o próprio Dan O'Bannon, que é o roteirista e ator também, ele trabalha como ator, fala que virou de melhor filme de estudante para pior filme comercial já lançado. Assim, que realmente, né, eles inflaram o filme e tudo, e lógico, tem seus fãs, mas é um filme muito, muito peculiar, é um filme de estudante mesmo. A gente vê que tem todo o charme dele, tem aquela cena clássica de um alien bizarro que parece uma bola de vôlei que luta com o Dan O'Bannon. E o Carpenter já músico, né, ele mesmo quis fazer a trilha, e ele criou até um motivo aí que lembra um pouquinho o que seria o tema do Halloween para esse alien bizarro. Ele também, Maurício, fez música diegética para quando o capitão da nave, né, que Dark Star é uma nave de que explode planetas instáveis, e tem bombas que falam, e tem até questões filosóficas com outras bombas, computador na nave, enfim. Esse capitão, o capitão Doolittle, ele toca um instrumento estranho, feito de teclas e garrafas, e é música do Carpenter, né, já. Mas o mais curioso desse filme, acho que são os créditos iniciais que tem uma música country, original, escrita pelo John Carpenter. É a música do John Carpenter e letras de Bill Taylor, é Benson, Arizona. How I miss those desert skies, your cool touch in the night. Benson, Arizona, blue warm wind through your hair. My body flies the galaxies, my heart longs to be there. Benson, Arizona, the same stars in the sky, but they seem so much kinder when we watch them, you and I. A gente tá ouvindo aqui é uma música country mesmo, cantada pelo John Yeager, que é muito engraçada, em contraponto aí aos créditos iniciais passados no espaço sideral. Tem a ver aí com a casa dos astronautas, com saudade de casa, enfim. Você gosta desse filme? Já assistiu?
Assim, ele é mais uma curiosidade mesmo, porque é um filme, a parte mais engraçada do filme é exatamente essa música country aí no espaço. Mas o filme é meio lento hoje em dia. Você definiu bem, é uma curiosidade. E só assim, as cenas que o Dan O'Bannon luta com a bola de vôlei foram o estopim para ele escrever um filme mais sério com Alien numa nave, que foi Star Beast, que virou Alien, o oitavo passageiro. Mas isso é assunto para outro episódio. Em 76, Maurício, o Carpenter, então, ele escreveu e dirigiu um filme daí mesmo para cinema mesmo, não era um filme de estudante. É o Assalto à 13ª DP. A gente está ouvindo um filme fortemente inspirado por Rio Bravo, do Howard Hawks, né, com esses personagens sitiados numa delegacia por uma gangue, e os membros dessa gangue foram inspirados em A Noite dos Mortos-Vivos. A gente vê que tem 3 caras lá principais da gangue, né, uma gangue toda multirracial, que já é interessante, né, o Carpenter tem esse olhar social que o Maurício falou, né? Então é uma gangue que não é de latinos, não é de brancos, é de tudo, assim. É uma gangue que é conhecida por ser multirracial. E o protagonista é vivido por um ator que é negro. Então ele deu aí um protagonista negro nos anos 60. Ele é o policial que tenta proteger a todos e a si mesmo nessa delegacia. É um filme muito bom. A trilha que a gente está ouvindo, ela foi feita pelo John Carpenter em 3 dias, com sintetizadores ainda muito trabalhosos de se manipular, de fazer. Ele compôs 3 faixas, né, para o filme, que ele vai utilizando em vários momentos. Esse tema principal que a gente ouve, ele foi inspirado nos trabalhos que o Lalo Schifrin, nosso querido Lalo Schifrin, fez para a série Dirty Harry, e na Immigrant Song do Led Zeppelin. Esse filme estreou em 76, ele foi mal de bilheteria, mas em 77 foi vendido em Cannes e redescoberto e reavaliado. Hoje é um dos grandes filmes do John Carpenter, né? Eu acho maravilhoso. Tem uma cena que ele falou que hoje eu não teria feito, ele falou que era muito jovem, meio inconsequente, que é uma menina que é baleada, né? Uma criança que é baleada quando vai pedir um sorvete e tal, mas deixa o filme com uma pegada, né? Algo que surpreende até hoje. Com aquela pegada exatamente de cidade grande, daquela Nova York suja da década de 70, né? Mas no filme nem se passa em Nova York, eu acho. É em Los Angeles. Em Los Angeles. Mas tem aquela coisa de filme de Nova York da década de 70, aquela coisa suja, assim. E a trilha sonora também marcou época e foi muito influente. Ela influenciou artistas de hip hop e de rock e pop, por exemplo, como Afrika Bambaataa, que colocou samplers em músicas dele, o Geoff Barrow, que fez música para Ex Machina, por exemplo, ele é fanzaço dessa música. Você falou do tema principal, né, desse riff de baixo o beat de percussão, o sintetizador bem aquele agudo, né, lá no alto, que é uma marca registrada do Carpenter, uma coisa assim meio reggae, meio techno, e tem também um tema maravilhoso, que é o Julie, que é sensacional.
E que foi esse tema da Julie é um filme, é um tema que o instrumento principal é um piano Rhodes, né? Que o piano, a gente fala muito de sintetizador, mas o piano é central na obra musical do Carpenter. Ele é um tecladista, né? Acaba sendo sempre, né? Principalmente nesses primeiros filmes. E Maurício, olha, o John Carpenter, então, ele fez esse filme, né? Ele entrou no mapa e tal, porque ele fez sucesso em Cannes. Daí, ele é um roteirista muito habilidoso, John Carpenter. Então ele tinha 2 roteiros que ficaram muito quentes assim na época. Um chamava Eyes, que virou o filme Os Olhos de Laura Mars, com a Faye Dunaway, produção do alucinado John Peters, né, que é um filme de um giallo, né, é um giallo passado em Nova York, mundo da moda. Quem quiser ver um filme camp, assista. Não, é legal, inclusive com a canção tema da Barbra Streisand, o diretor é o Irving Kershner, né? Do Império Contra-Ataca, e tem o Tommy Lee Jones, tal. O roteiro foi reescrito, mas o Carpenter tem o primeiro crédito. Ele é acreditado, e é a base, né? Outro roteiro que ele fez é o Someone's Watching Me, que acabou sendo feito para televisão e foi dirigido pelo Carpenter ele mesmo. A gente tá ouvindo, Maurício, olha, é um filme que eu não tinha assistido, eu fui assistir porque o Lucas, do 3 é Demais, recomendou muito no episódio que eles fizeram sobre John Carpenter, e olha, eu assino embaixo na recomendação dele, viu? Pra quem gosta de John Carpenter, esse filme tá lá, escondido aí, tem pra você ir atrás, você consegue, aí, desses filmes que caem do caminhão de mudança, você consegue pegar fácil e tal. E é um filme sobre gaslighting. É uma mulher, né, toda empoderada, toda emancipada, uma mulher independente, bonita, que trabalha, que tem tudo. E que muda para um prédio lá em Los Angeles. E daí tem um vizinho, que é um cara muito fela da puta, que começa a transformar a vida dela no inferno. Ele fica ligando e sempre um passo à frente dela, tentando meio que enlouquecê-la, né? É um filme que vale a pena a curiosidade e tem uma trilha que foi do Harry Zuckman, que fez também a trilha do Silent Slot, do Tobe Hooper. A gente ouviu aqui no começo, né? Ele emula Intriga Internacional, porque os créditos iniciais também imitam os do Saul Bass, do Intriga Internacional, tal, formando o prédio. Esse aí, então, eu recomendo. Não sei se você viu esse, Maurício. Não, eu ainda não vi. Putz, vale muito a pena. E foi o filme que ele fez imediatamente antes do grande hit da carreira dele. Estamos falando de Os Crimes da Babá. Não, quero dizer Halloween, o Dia das Bruxas de 1978. Você já está ouvindo aqui o tema principal, e eu disse que o nome do filme é Os Crimes da Babá, porque esse seria o título original de Halloween, o The Babysitter Murders, que felizmente o Carpenter mudou, que parece nome de comédia com Elizabeth Shue.
Mas esse é não só o filme, como a música que definiram toda uma época e todo um estilo de trilhas sonoras. O filme que começou a onda dos slashers. Você tem proto-slashers antes, claro, você tem Psicose. Esse é um filme que também a trilha e o roteiro eles devem muito a Psicose, mas esse é o filme que tem todos os elementos do slasher, aquele filme com um assassino que ninguém consegue parar, é mais uma força da natureza que vai matando pessoas de modo cada vez mais sádico e cada vez mais explícito, geralmente jovens, e o filme faz uma relação, esses filmes sempre fazem uma relação com sexo, puberdade e violência e morte, mas nenhum deles conseguiu chegar à altura do original, que é sobre a história do Michael Myers, ou como ele é referido pelos fãs e também pelo Carpenter como a forma, the shape, que é, a gente começa com uma cena que é um clássico, uma das grandes sequências da história do cinema, que é a gente vê uma pessoa colocando uma máscara e a gente, através das aberturas dos olhos da máscara, vê essa pessoa entrando numa casa e matando, e vai matar uma garota dentro dessa casa. E aí é uma sequência, né, sem cortes, e a sequência corta quando uma pessoa tira a máscara e é revelado que essa pessoa que matou a garota é o irmão menor dela, um irmão de 6 anos. E aqui a gente já ouve um dos 3, por assim dizer, sempre são 3, né, Gustavo? 3 temas ou motivos clássicos do filme, que é o tema da vigia. E que vai aparecer em todos os filmes, e sempre no momento de tensão, quando o assassino está vigiando e ali na moita, vendo a vítima. E o tema principal do filme, que a gente ouviu aí antes, ele vai sendo tocado ao longo do filme todo, e ele é tocado no sintetizador, com o ritmo feito no sintetizador Moog. E o piano é que ele tem essas notas repetidas que vão sempre cada vez mais rápido, sustentando uma tensão de uma forma que o espectador não consegue aguentar. É um negócio assim que torna qualquer cena assustador. E o Carpenter conseguiu isso. Ele, na verdade, esse motivo no piano, ele concebeu, a ideia dele foi tocando em tambores, nos bongos, um ritmo de 5/4, que ele aprendeu com o pai. O pai, além de professor de música, ele tocava em sessões de gravação para grandes artistas americanos como Roy Orbison e o Johnny Cash. E o Carpenter disse que foi com ele que ele aprendeu esse tema. Um terceiro tema desse filme, Gustavo, é um tema mais discreto, e que é o tema da
vítima que escapa, ou The Final Girl, como ficou conhecida esse personagem nos filmes de slasher, que é a Laurie Strode, que foi o filme que alçou a Jamie Lee Curtis, o personagem desse filme que alçou a Jamie Lee Curtis à fama. O tema da Laurie, ele é basicamente um tema de 2 notas. E enquanto o tema do Halloween, o tema do The Shape, o tema do Michael Myers, é um tema que vai sempre crescente, o tema da Laurie, ele é descendente. Ele, na verdade, se você prestar atenção, são as primeiras 2 notas do tema do Michael Myers. E que ele é um tema que, como ele é descendente, então ele serve como uma espécie de tradução da ansiedade da personagem. Ele é ouvido, por exemplo, quando ela está andando na rua, na calçada lá da cidadezinha dela, e ela sente a presença dele. Ele é desenvolvido quando você tem a sequência dentro da casa, que é o tema que o Carpenter chama de a casa mal assombrada, que você tem esse tema bem desenvolvido. Na verdade, o tema da Laurie é o tema do terror, é o tema do medo. Cara, esse tema, o tema do Halloween mesmo, do filme, do Michael Myers, eu tenho um trauma desse tema, Maurício, porque tinha um jogo do Atari que era Halloween, não sei se você jogou, e você ficava lá, tudo, Atari, né, tudo bem assim, né, 8 bits, 16 bits no máximo. Daí, de repente, apareceu o Michael Myers e começava a tocar a música. E, assim, traumatizou crianças aí de uma geração, porque ela é rápida que toca no videogame. E você tem que sair correndo quando ele aparece. Nossa, é muito boa. É genial, né, o tema do Halloween, eu acho que... Não, e você vê que tudo que foi feito depois, muitos tentaram, quer dizer, imitar ou partir desse estilo, né, para fazer temas de filmes de terror, porque além desses 3 temas centrais, você tem durante todo o filme pequenas faixas que são apenas para fornecer o clima, a atmosfera, que são ou no piano, ou riffs metálicos, ou simplesmente esquemas de corda descendente, e que de sexta-feira 13 em diante também você vai ouvir tudo isso, tanto que tem faixas que são identificadas justamente com o Carpenter é ótimo, porque principalmente nesses primeiros filmes para os quais ele fez a trilha, as faixas são, na verdade, são quase como a anotação do diretor do blocking, né, de onde ele vai colocar aquela faixa ali, ou de que tipo de reação ele quer
que a plateia tem. Então tem faixas curtíssimas que são chamadas de stinger, que é aquele som dissonante, né, de violino que você ouve em filmes de terror. E isso influenciou uma geração inteira. E até porque antes disso você tinha, na verdade, as trilhas, mesmo de filmes de terror ou de suspense feitos para a TV, eram basicamente orquestrais, né? E de certa forma é uma ruptura, e não é, porque se você prestar atenção nesse tema do Halloween, o tema do Michael Myers, se você fizer um arranjo dele para a orquestra, é basicamente um tema hermaniano, um tema do Bernard Herrmann. Eu concordo, Maurício. Sabe quem fez um arranjo muito bom? O John Ottman, o compositor do Bryan Singer, pro Halloween 20 anos depois. H2O. Nossa, que acho que é o Halloween que eu mais... Bom, depois a gente fala disso, mas eu acho uma bosta esse filme. Mas a trilha é legal, e ele realiza esse sonho aí de como seria esse tema com uma grande orquestra. Bem, mas falando em filmes ruins com trilhas boas, bem, não chega a ser ruim, né? Mas esse filme foi uma sucessão. Esse foi a maior bilheteria de filme independente da história, né? Acho que foi o filme que mais rendeu em relação ao seu orçamento durante muito tempo. Algum filme já passou, mas ele era conhecido por isso, né? O filme independente mais bem sucedido de todos os tempos. Então é claro que ia ter uma continuação. Veio aí, né? O Halloween 2. Dessa vez não dirigido pelo Carpenter, mas produzido por ele, né? E pela Deborah Hill. A grande Deborah Hill, e com música do Carpenter. O filme, ele começa, isso é uma outra coisa legal, esse filme começa de onde terminou o primeiro filme. Nós temos o personagem do Loomis, que é o psiquiatra, que é basicamente um Clint Eastwood, né? Ele é um super-herói, ele é um xerife, né? Mais do que um psiquiatra, que mata o Michael Myers no primeiro filme. Oh, spoiler! E, quer dizer, o Michael Myers cai da sacada, né? Lá do primeiro andar da casa da Laurie, mas aí no segundo filme, quando o Loomis vai ver, no início do filme, o Michael Myers não está lá, ele sumiu. E a Laurie é levada para o hospital psiquiátrico. E o Michael Myers vai atrás dela e vai matar todo mundo no hospital. E o Loomis vai tentar achar o Michael Myers sempre nos lugares errados. Para início de conversa, você ouviu aí já o Carpenter reprisa o tema dele, só que ele distorce tudo, ele deixa o negócio eletrônico mais sujo e mais urgente também, não? É mais, eu digo que é mais assim sombrio, mais escabroso, né? E aí sim, aí o tema fica mais urgente. Ele acrescenta, né, mais elementos eletrônicos aqui. Só um detalhe, um parêntese aqui sobre a
trilha do primeiro filme. Quando o que você vai encontrar no Spotify, a versão do tema, eles acrescentaram um loop de percussão que não tem no filme. Ele deixa, digamos assim, o tema mais pulsante, quase até que dançante, e no filme não tem esse. Se você pegar a trilha, ouvir a trilha que tem no YouTube, a trilha, você vai ouvir o tema como está no filme original. Mas isso foi para dizer que aqui o Carpenter, ele deixa a trilha mais rica, ele deixa todos os temas mais ricos, inclusive o tema da casa assombrada, que aqui ele vira o tema da revelação de que Laurie Strode é, na verdade, a irmã mais nova de Michael Myers que foi adotada. E essa é a versão do tema da Laurie de todos os filmes, é a que ficou mais bem desenvolvida. Ela tem um quê de cantiga de ninar, né? E inclusive ficou mais conhecida porque foi tocada em várias trilhas de novelas da Globo. A gente participou de um episódio do 3 é Demais, né, sobre o Halloween 3, que eles tentaram fazer algo diferente daí. Né, uma história totalmente original, sem nada do Michael Myers, que é um filme que eu gosto, mas que a trilha mudou daí, né, Maurício? Porque a gente está falando do Halloween 3, como foi? Season of the Witch no original. Como se chama em português? Acho que chamou Halloween 3. A Maldição das Bruxas, alguma coisa assim. E a gente fez, sim, quando a gente falou também da trilha, quando fez esse episódio do 3 é Demais. E a ideia do John Carpenter e da Deborah Hill era tornar Halloween, na verdade, uma espécie de franquia, mas assim, de histórias diferentes, passadas ou não, no universo do Halloween, mas ligadas a essa ideia de Dia das Bruxas. E é o que acontece aqui, é uma história que não tem nada a ver com Michael Myers, sobre um médico que ele acaba descobrindo uma conspiração de uma fábrica de máscaras para Dia das Bruxas. O dono dessa fábrica de máscaras, ele quer, através de um chip nas máscaras, fazer abrir um portal de uma dimensão Lovecraftiana, assim, uma dimensão de monstros, para dominarem a Terra. Quem faz o vilão aqui é o mesmo Dan O'Herlihy, que faz vilão também no Robocop, do Paul Verhoeven, faria alguns anos mais tarde. Ou seja, a história não tem nada a ver, é uma história de cidade assombrada, né, de bruxas, mas em que crianças morrem, porque quem vai usar a máscara no Dia das Bruxas são crianças. Então, é um filme... eu gosto desse filme. É um filme que tem robôs, mistura magia negra com tecnologia, mas eu sei que não é o preferido de muitos fãs do Carpenter. Eu gosto desse. Não foi dirigido novamente pelo Carpenter, foi dirigido pelo Tommy Lee Wallace,
um colaborador frequente do Carpenter. E a trilha dele aqui, vocês estão ouvindo, ela é mais, todo mundo usa a mesma palavra, é uma trilha onírica, né? Ela coloca a gente numa vibração diferente. Ela é o oposto da trilha do Halloween, no sentido de que ela é, não vamos dizer calma, mas assim, mais atmosférica, né? É bem diferente, ele não usa em nenhum momento o tema do Halloween. Achei super íntegro da parte dele isso, né? Seria mais fácil usar o Halloween como tema, mas não, aquele é o tema do Shape. Mas uma coisa muito legal que ele faz aqui é que a gente sabe, principalmente a partir desse tema inicial que você ouviu, a gente já está preparado que quando a gente ouvir uns pulsos eletrônicos ficando cada vez mais rápido, porque as máscaras, a máscara que está sendo usada vai ser ativada. Então ele vai colocando em faixas ao longo do filme pequenas pulsos ou pequenas como picadas eletrônicas bem agudas e diferentes, que são como se fosse uma preparação para magia negra high-tech do filme, principalmente numa faixa em que eles entram na fábrica e descobrem o que está acontecendo lá dentro. É um filme bom pra ver em grupo, viu? É muito engraçado ver junto, Sim. porque tem muita coisa pra rir desse filme. Não, e a gente ri com ele. Absolutamente, tem coisas absolutamente politicamente incorretas no filme. O herói é um beberrão. Tom Atkins. É o grande Tom Atkins, que apareceria em vários filmes, seria um ator recorrente, né, de carteirinha dos filmes do John Carpenter. Mas vale a pena dar uma olhada, e a trilha, todo mundo, mesmo que não gosta muito do filme, concorda que a trilha é muito boa. E claro, sim, a gente esqueceu de falar do mais importante, do tema do Shamrock, o tema das máscaras, que aparece no filme todo e vai grudar na sua cabeça, que é uma musiquinha de criança muito macabra. Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. E sabe o que eu descobri, Maurício? Que quem criou esse tema foi o Tommy Lee Wallace, que é o diretor, com o Alan Horvath, que é o cara que... Howard, né? Alan Howard. Que ele é editor de som, na verdade, né? Ele originalmente, o Alan Howard, é editor de som e que colaboraria em várias trilhas com o John Carpenter. Exato, e principalmente nessas do Halloween. E bom, Maurício, então, passado aí, esse Halloween 3 foi o último envolvimento direto que o Carpenter teve, pelo menos até o Halloween novo aí, do David Gordon Green. Então, voltando à filmografia dele, logo depois de Halloween, o próximo filme dele era uma história de fantasmas, passada numa cidade aí, à beira-mar, na Califórnia, chamado The Fog, a Bruma Assassina.
filme foi rodado em 79, né, e finalizado em 79, mas lançado no início de 1980. E foi outro sucesso grande do Carpenter, viu? Ele custou 1 milhão e rendeu 20 bilhões de dólares. E ele tem, assim, uma das trilhas preferidas do próprio John Carpenter. Aqui ele contou já com... não fez tudo sozinho, ele contou com o auxílio do Dan Wyman, que fez a parte eletrônica, a parte de pôr a mão na massa, assim, mais de manutenção dos aparelhos, ele fez só a criação, né? O tema principal que a gente está ouvindo é muito bom mesmo, né? Outra daquelas melodias marcantes do diretor. E olha, é um filme que, como eu falei, é uma história de fantasmas sobre um barco de piratas que foi deliberadamente afundado pelos poderosos da cidade, não só porque eles eram uma colônia de leprosos, né, eles queriam eles longe, mas porque eles tinham dinheiro escondido, e daí que veio a prosperidade da cidade. Então é aquilo que a gente falou, né, do Carpenter, mesmo nos filmes mais exploitation, esse é um dos filmes mais simples exploitation dele, tem um fundinho aí, né, social, que tem esses caras que são os poderosos da cidade que deliberadamente roubaram, mataram e esconderam. É a versão do Carpenter antes de Poltergeist mas vocês construíram a cidade em cima do cemitério e não tiraram os corpos. É, exatamente. Vocês mataram os leprosos. É mais ou menos isso. E lógico que tem envolvimento da igreja, que é o padre, o Hal Holbrook, que é ele que descobre tal, a história, fica todo louco e tal. E tem um elenco muito legal, tem a Janet Leigh, que é a mãe da Jamie Lee Curtis, né? Então a Marion Crane, em pessoa de Psicose, tá aí. A própria Jamie Lee Curtis, ela de cara já tira a fama de virginal que ela tinha no Halloween, porque ela já transa com o Tom Atkins logo de cara. o Tom Atkins traça todas nos filmes de John Carpenter. É o macho alfa do John Carpenter. Tem também a Adrienne Barbeau, né? Que é a esposa dele, que ele conheceu no filme anterior, né, o Someone's Watching Me, que ela faz uma disc jockey, uma DJ que é dona da emissora, que assim, ela fica à noite, né, falando sozinha num farol, daí ela fica ajudando os barcos e tal. E assim, é passado em 2 noites, né, a gente vê quando esses espíritos voltam, e eles voltam numa névoa, Maurício. É uma névoa muito bem fotografada pelo Dean Candy, que já tinha feito a fotografia do Halloween. E esses efeitos, né, logicamente são práticos, né, não tem CGI, são extremamente convincentes. Tem muita luz e o Carpenter trabalha muito bem com efeitos práticos. A gente vai falar mais de alguns filmes pra frente e tal, mas ele tem um olho muito bom. Aliás, eu acho que ele é um diretor muito elegante, Maurício, sempre. Ele tem até o aspecto que ele filma, né? Ele filma em 2:35, que é uma tela longa. E os enquadramentos são elegantes, sim. Até a fonte que ele usa para créditos de abertura é elegante. Ele não vai usar Comic Sans, né? Não, pelo menos nesses clássicos dele. E uma outra coisa aqui, que também está presente em Halloween, em relação ao clima, à atmosfera, é que assim, uma coisa que as pessoas têm essa memória de... elas lembram que o Carpenter mostrou mais do que, na verdade, ele mostrou. Porque, por exemplo, no primeiro Halloween ele mostra muito pouco. O segundo Halloween, que não é dirigido por ele, é muito mais violento, muito mais slasher, como a gente conhece hoje, do que o primeiro. O primeiro não mostra quase nada, ele é mais a tensão mesmo do que os assassinatos. E a maior parte The Fog também é isso, você não vê os fantasmas. Na verdade, quando o filme, como o Tubarão do Spielberg, ele brinca com a sua expectativa, e até quando você vê os fantasmas, é um negócio meio que assim, mas assim, o melhor do filme é exatamente ele não mostrar. E o Carpenter, ele trabalha muito bem com a atmosfera, não só nesses 2 filmes, mas num outro fantástico que a gente vai falar mais na frente. Inclusive o fantasma principal aí, desses que você falou, é o Blake. Ele foi criado e personificado por um certo Rob Bottin, que faria aí um dos seus primeiros trabalhos e faria um outro filme famoso do John Carpenter. E Maurício, logo depois então, ele já emendou com outro filme junto com a Deborah Hill.
E não é outro filme qualquer, é um outro filme icônico, com uma trilha icônica do John Carpenter. Estamos falando de Fuga de Nova York, de 1981. Para quem não conhece a história desse filme, que marca a segunda, a reunião dele com o Arthur Kurt Russell, com quem ele tinha feito uma biografia do Elvis para a TV. O Kurt Russell era o Elvis. O Kurt Russell aqui é um ex-presidiário, um bandidão chamado Snake Plissken, ou Cobra Plissken, como foi aqui nas noites do SBT, quando o pessoal traduzia como Cobra Plissken, que num futuro próximo e distópico, ele é convocado para resgatar o presidente dos Estados Unidos, cujo avião caiu em Nova York durante uma viagem. Nova York agora é uma grande prisão a céu aberto, cercada por muros, e só quem está lá dentro, além de presos de alta periculosidade, são as pessoas que não puderam sair de lá, como o lumpen proletariado, motorista de táxi, pobre, prostituta. E, basicamente, o Carpenter pegar o roteiro de Assault on the Precinct 13 e ele explodir, colocar anabolizantes aqui e transformar num filme de ficção científica, que, como vocês veem, também tem a mesma história básica do faroeste, dos mocinhos cercados, tendo que perseguidos pelos bandidos e tendo que se defender por conta própria. Só que aqui os mocinhos não são tão mocinhos e os bandidos não são tão bandidos. O Carpenter complica as coisas e faz uma crítica social aqui também, como vocês estão vendo. E o elenco é um elenco de grandes atores que fizeram atores de personagem, como Ernest Borgnine, Lee Van Cleef, Adrienne Barbeau, volta aqui. Donald Pleasence é o presidente dos Estados Unidos. O Dr. Loomis é o presidente, mais louco ainda, Pois é, o cara foi de Blofeld para herói, para Dr. Loomis e voltou a ser um presidente bem sacana. A cena que ele usa uma peruca loira é muito engraçada, que os bandidos se compondo uma peruca nele. E é engraçado que tem também dois personagens aqui que têm nomes de diretores, e eu não sei eu não vi se o Carpenter fez isso de propósito. Tem um personagem que se chama Romero e um outro que se chama Cronenberg. E eu realmente não sei se o Carpenter havia assistido algum filme do Cronenberg e feito isso de propósito. Eu acho que sim, viu? Porque o Bruma Assassina tem personagem que chama Nick Castle, que é o amigo dele e tal. Acho que Nick Castle, que é co-roteirista desse filme e que foi o primeiro Michael Myers no cinema. Até hoje ele tá fazendo aí nas cenas que não requerem dublê, Porque ele já é um senhor, É um senhor. É o Dave Prowse do Halloween. Agora é o Hayden Christensen aqui no Halloween.
Era, não queremos matar o Nick Castle de jeito nenhum. Mas aqui nós temos, de novo, uma marca registrada do Carpenter, principalmente nas cenas em que o presidente está sendo perseguido e ele está fugindo. O que a gente tem é um ritmo eletrônico que emula a batida do coração. É a batida do coração do presidente se acelerando, mas também da plateia. E o tema principal é um tema que o tema já revela a influência do faroeste do Carpenter. E pode ser também considerado o tema do herói, porque ele tem um acento heróico lá pelo meio, pela segunda parte do tema, que é o tema seria o tema do Plisken. Mas o legal dessa trilha é que ela cria temas para personagens secundários. E um dos melhores é o tema para a introdução do personagem do Isaac Hayes, o Duke. E o tema se chama justamente o Duke Chega. Para mim é o ponto alto do filme. E, bem, se esse é um filme que com pouco orçamento, o Carpenter fez um mega filme distópico, que também fez escola, né? O filme foi lançado pouco antes de Blade Runner e influenciou vários filmes de alto e baixo orçamento distópicos. E o Carpenter também, a trilha dele, ela indica um outro caminho para trilhas sonoras, porque reparem que as trilhas sonoras, depois de John Williams, depois de Jaws, trilhas e de Guerra nas Estrelas, as trilhas de ficção científica eram sempre operáticas, com grandes orquestras. O Carpenter, ele mostra aqui como um outro caminho, um caminho diferente aqui. Dá para fazer uma coisa muito boa, muito contemporânea, com baixo orçamento. É curioso, né? É uma trilha de sintetizador e guitarras que não envelheceu. Ela é das trilhas do Carpenter, uma das que envelheceu como um bom vinho. E o filme também, Maurício, eu acho impressionante como ele foi feito em 81 e os efeitos dele parecem melhores do que o Fuga de Los Angeles que ele fez em 1996. Os efeitos tiveram a participação de um certo James Cameron, que acho que isso faz alguma diferença.
E, claro, o Carpenter ele fez uma coisa parecer melhor do que custava, né? E você falou dos efeitos práticos. Um dos grandes efeitos práticos aqui é que, bem, estamos no futuro e o pessoal lá, a equipe da Casa Branca está monitorando a ação do Cobra Plisken lá, o resgate, através de telas de computador, e você tem versões em 3D da cidade, mas naquela época, em 81, para você fazer formatar uma animação em 3D de uma cidade exatamente do jeito que está lá, era muito caro. Então o que o Carpenter fez foi, ele e a equipe de efeitos especiais dele, eles construíram uma maquete da cidade pintada toda de preto e espalharam fitas adesivas brancas com uma grade na cidade e passaram a câmera por cima. E é essa filmagem de uma miniatura que você vê como uma versão computadorizada da cidade nas telas lá. Não, funciona muito bem. E o filme foi muito bem recebido, né? Você falou, ele custou mais ou menos uns 5 milhões e rendeu 25. Então foi um sucesso. E olha, eu arrisco dizer que foi o último sucesso de bilheteria do John Carpenter. De lá pra cá, ele fez muitos filmes que são, assim, muito queridos, mas que nunca renderam. A começar pelo próximo, que foi o filme de 1982, O Enigma do Outro Mundo. A gente está ouvindo aqui é uma faixa, né, que parece do John Carpenter, mas não é. Aí ele teve... A Universal não queria que ele fizesse a trilha, né? Daí ele também estava preocupado, era um filme maior, né? Daí ele falou, então eu vou contratar meu herói, chama o Ennio Morricone para fazer a trilha. E é um filme, um remake muito livre, né, que muda completamente o original, ele vai mais pro livro do que pro filme, né, e é um dos grandes filmes do John Carpenter, é um filme que foi super incompreendido na época, ou não foi gostado mesmo na época, né, era muito diferente. Depois era um filme para baixo, na época que estava chegando no cinema ET. Era um filme para baixo na época, né? Exato, na época que o Ronald Reagan dizia a América é maravilhosa, tá tudo lindo, tá tudo rosa, e vem ele com esse filme para baixo, e que mostra sobre um filme nihilista, mostra que o ser humano é um bicho que come bicho, né? E é novamente uma influência do faroeste e do filme noir, né? De filme de Agatha Christie, quem é o assassino, na verdade, quem é o monstro, com efeitos práticos, de novo, magníficos, do Rob Bottin. E filmados à luz pelo Jim Canden, né? O Carpenter, ao contrário, né, do que se espera, não esconde nas sombras esses monstros aí que marcaram época, né? Então é um filme que, assim, ele encontrou seu público depois, na época foi um grande fracasso, mas falando da trilha, o John Carpenter ouviu o que o Ennio Morricone fez e ele virou e falou pro Alan Howard lá, que fazia com ele o som, falou, putz, como é que eu vou falar pro meu herói que eu não gostei do que ele fez? Daí o cara falou, tem que falar, né? Daí ele virou pro Morricone e falou, então, na música de abertura tem muitas notas, daí eu vou te mostrar uma trilha minha. Daí ele mostrou as trilhas dele, né? Daí o Morricone ficou olhando assim e falou, entendi. Daí ele voltou com o tema que a gente conhece hoje.
Então é um tema muito cara de John Carpenter, né? É um tema que consegue ser mais esparso até do que os temas do John Carpenter. Exato, né? E é um dos grandes momentos do filme é quando tem essa trilha. A trilha inteira foi do Morricone, o Carpenter não usou inteira, ele acrescentou algumas passagens, mas ele mesmo fala que são efeitos sonoros. A trilha é toda do Morricone. Inclusive o Tarantino usou uma faixa que é a Humanity, Bestiality, pro filme Os Oito Odiados, e foi muito, muito bom, porque é justamente uma cena que o Kurt Russell, né, que tá no Enigma do Outro Mundo, tem uma situação completamente bestial mesmo, que ele tem uma coisa nojenta, que ele toma uma coisa envenenada, né, que a Jennifer Jason Leigh dá pra ele, daí ele começa a ter uma síncope super nojenta lá, então é bem apropriado. Achei o Tarantino muito, muito bom de usar. E assim, o filme danificou a carreira de John Carpenter. Ele mesmo falou que nunca mais foi a mesma, então o próximo filme que ele fez foi um filme que ele não era um filme autoral, mas ele mesmo assim deu tudo dele, que é o Christine, o Carro Assassino, de 83. Esse aqui é baseado num livro do Stephen King, que foi naquela comprado época eu estava filmando tudo do Stephen King naquela época, né? Especialmente o nosso querido, grande personagem deste programa, o nosso amado Dino De Laurentiis. Ah, sim, que vamos falar dele quando a gente vai falar do Firestarter, que tem dedo do Dino aí, mas aqui, felizmente, não. O John Carpenter, ele dirigiu, convidado pelo Richard Cobritz, que foi o produtor do Someone's Watching Me. Ele queria o Carpenter desde o começo. E a gente está ouvindo aqui a trilha do Carpenter, a gente ouviu uma faixa que seria o tema de amor do personagem do Arnie, que é um adolescente, que acaba meio que influenciado por um carro que ele restaura, que é um Plymouth Fury de 1958, vermelho, chamado Christine. Ele compra o carro de um velho, né, que é vivido pelo velho de sempre, né, que é o velho do Esqueceram de Mim, né, é o nosso velho, é o Robert Blossom que ele chama. Então é fazendo o papel de velho que vende carro. E esse personagem, Maurício, eu acho que o Carpenter ele é muito corajoso, porque é um adolescente que desde o começo ele é muito desagradável, ele é um nerd, mas é um nerd que ele tem alguma coisa que dá vontade de você bater nele também. Ele é muito chato, ele é muito dominado pela mãe. Ele é um personagem feito pra você não gostar mesmo. Não é pra você ter empatia por ele, porque ele é meio covarde com o próprio amigo, tal. Tem um amigo que gosta dele, que a gente não entende porquê, que é o Dennis, que é um cara super gente fina, um cara bacana. Que Amélias, Gustavo, Amélias. Amélias. Exato, né? Acho que é, sei lá, síndrome de Estocolmo aí com o Arnie, cresceu junto com ele. Daí esse Arnie acaba ficando cada vez pior com esse carro aí. E à medida que ele restaura o carro e tem uma
tem uns bullies lá que são piores, conseguem ser piores que o Arnie, né? O Carpenter, ele transforma essa escola do Christine, Maurício, parece que é uma prisão, parece que eu tô vendo Alcatraz Suga Impossível. Tem uns caras que são uns presidiários nessa escola, e vividos por uns caras de 40 anos, inclusive. Steve Buscemi. Não, tem um cara lá que é o Bud, que é o principal, que fala, nossa, é um cara de 40 anos literalmente, assim. E que eles vão morrendo. E olha, são cenas em que a Christine persegue esses caras, e olha só que louco essas faixas que o Carpenter fez para cenas de perseguição. Eu acho que são as melhores faixas de ação da carreira do John Carpenter. Porque ele não é muito adepto à faixa de ação. E sim, eu concordo. Aí ele dá, né, e são cenas, assim, melhores que as cenas do livro. Na verdade, melhor não, né, que o livro é de um jeito, o filme é de outro, né. Eles mudaram bastante o livro pro filme. No livro na verdade, o dono da Christine fez um ritual para ele possuir a Christine, então a Christine é um carro assombrado, né, por um cara. Aqui o Carpenter, junto com o roteirista Bill Phillips, né, eles trabalharam juntos, eles transformam o carro como um carro que já nasceu ruim, não é um carro possuído. E pro filme ajuda, viu? Funciona mais. Eu acho que foi uma bela adaptação que eles fizeram. Eu falei aqui dos efeitos práticos, Maurício. Eu falei que o Carpenter filma muito bem efeitos práticos, né? As cenas que a Christine se reconstrói são extremamente convincentes até hoje. Foi feita com modelos de borracha pelo especialista em efeitos Roy Arbogast, que também fez alguns efeitos em O Enigma do Outro Mundo. São extremamente convincentes. Inclusive eu achei muito tempo que a faixa que toca quando o Arnie presencia, como se fosse uma espécie de striptease demoníaco lá da Christine se reconstruindo, toca uma faixa que eu achei que era composta por ele, mas não. É uma faixa que chama Harlem Nights, que foi escrita em 1939 pelo Earl Hagen, mas que aqui no filme a gente ouve a versão dos Viscounts, gravada em 59. Foi escolhida pelo Carpenter e combina muito com a trilha dele, funciona muito bem. O Christine, Maurício, ele não foi um fracasso, mas foi um sucesso modesto, não era como aqueles anteriores. Inclusive ele fez o Christine porque ele acabou perdendo o emprego do filme Chamas da Vingança, Firestarter, também baseado no Stephen King, que ia ser produzido pelo Dino. Daí a versão de roteiro do Carpenter era muito cara, e o Enigma do Outro Mundo flopou, daí o Dino falou não, você não, e trocou de diretor pelo Mark Lester, mas a gente vai falar disso mais pra frente.
Depois do Christine, Maurício... Aliás, você gosta do Christine? Gosto. É um filme que não gostei tanto da primeira vez que eu vi. Um filme que cresceu numa revisão. Como a maioria dos filmes do Carpenter, né? Costumam melhorar em revisões. Eu acho que o diferencial desse filme é como ele consegue fazer um protagonista tão desagradável, assim, é muito ousadia e ainda assim manter a gente interessado no filme. É o espectador como um sádico aqui, né? Porque o espectador quer que o protagonista acabe se dando mal. O espectador fica vendo, de certa forma, se deliciando com as mortes, como no filme do Slasher, vai morrer. Mas nutre também aquele desejo secreto de que o protagonista se dê mal no final. Tanto que a estrutura dele é diferente. Quando morre o último bully, a gente fala, acabou o filme, né? E agora? Não tem mais inimigos. Daí o inimigo é o próprio Arnie, né? Os outros dois, o amigo dele e a namorada dele, vão lá pra tentar matar a Christine e acabam matando o Arnie também, mas... Assim, a gente dá muito spoiler. E, bom, o próximo filme do Carpenter foi o Starman, O Homem das Estrelas, também clássico do SBT. E Maurício, olha, dessa vez o Carpenter também não compôs a trilha. O produtor Larry Franco, apesar de ser velho conhecido, eles não quiseram que ele fizesse a trilha, daí ficou pro Jack Nitzsche, que é um compositor de trilhas bem ecléticas, né? Ele fez Um Estranho no Ninho, O Exorcista, o que ficou no Exorcista, talvez 1 minuto da trilha dele tenha ficado. Fez A Força do Destino. A Força do Destino, que é a trilha mais famosa, né? O tema de Death Proof do Tarantino é uma música dele, que o Tarantino usou. Então, um compositor que é muito legal, assim. E ele usa sintetizador, né? Mas só que uma coisa mais otimista, porque o Carpenter é sempre sombrio, né? E ele fez um tema otimista para um filme bonito. É um filme bonito. O Jeff Bridges chegou a ser indicado ao Oscar. É o único filme do Carpenter que teve uma indicação pro Oscar. E tá super bem no filme, como o alienígena. Tem a Karen Allen, que é aquela atriz que a gente gosta muito, né? Tem um ar simpático demais. É um filme muito legal, Starman. Recomendo para quem quiser conhecer. O Carpenter também fazendo um trabalho competente como diretor de encomenda, né? Fez e olha, mesmo esse filme também não rendeu muito, viu? Por um orçamento de 24 milhões ele rendeu 28. E é um filme que foi, na época, ele foi elogiado pela crítica. Foi um filme que saiu bem de crítica e sim, o público foi, mas não explodiu, né? Falar explodiu, né? O próximo filme dele foi 2 anos depois.
Bem, esse filme também bombou, não no bom sentido, mas depois se tornou muito cultuado e fez a delícia de quem assistiu a ele criança na sessão da tarde. É Os Aventureiros do Bairro Proibido, Big Trouble in Little China, de 1986. Já aqui neste tema de abertura, você vê que a influência do faroeste chega à trilha sonora. Na verdade, o roteiro foi concebido como um roteiro de faroeste, que o personagem principal, novamente aqui o Kurt Russell, ele perdia um cavalo. Mas aqui, ele na verdade ele é um caminhoneiro, que ele perde o caminhão e acaba se envolvendo com o ajudante dele, como é Bino, qual era o outro? Estênio Garcia, como era o nome dele? Pedro e Bino, deixa eu ver, acho que é o... Quem era o Bino? O Wang Shi, é o Wang Shi. Não, mas exato. O Dennis Dum. Mas o Estênio Garcia era o Bino ou era o Pedro? É Bino. Então pronto, então é uma cilada Bino é o Wang Shi. E os dois acabam se envolvendo com o mundo da magia negra, da Chinatown, um mundo fabuloso, misturando pastiches de orientalismo, que inclusive estão na trilha sonora. Essa é uma trilha que, ao contrário da trilha de Os Aventureiros do Bairro Proibido, ela não tem muitos temas específicos para personagens, e ela tem, na verdade, é uma trilha que funciona entre dois polos. O polo do tema o tema inicial que você viu aí, que é um tema que é mais de faroeste, de ação, e os momentos de maravilhamento ou de espanto quando eles entram no mundo fantástico ali, e que você tem ecos de sintetizador orientais. Mas mesmo assim, Gustavo, quando esses dois mundos, ele e o Alan Howarth, novamente, eles conseguem costurar essas duas vertentes na trilha, fica muito bom. E uma coisa que ele faz muito bem, que o Gustavo falou aí, é que ele não deixa a música interferir nos efeitos ou vice-versa. Ele é o cara que está em absoluto controle do som no filme, mesmo que ele tenha pouco orçamento. E aqui tem uma cena interessante, que é uma cena em que os dois heróis, eles estão presos no elevador. E começa a encher de água o elevador. Está tocando uma música, mas quando o elevador enche de água, e aí eles estão os dois debaixo d'água, a música continua, só que agora com ecos.
e as notas não terminam ou se arrastam mais, como se estivessem também acompanhando a ação mais lenta ali debaixo d'água. Isso é muito legal. Novamente, o Carpenter aqui, ele subverte algumas convenções. O personagem do Kurt Russell, ele é o herói, mas ele, na verdade, é o bobão da história, que é o Anchi que resolve tudo para ele. E também a mocinha do filme, o interesse amoroso, o par romântico dele, a Kim Cattrall, ela não é uma mocinha que fica gritando o tempo todo. Na verdade, todo mundo no filme é muito mais inteligente que o personagem do Kurt Russell, que empresta essa simpatia e faz o personagem ser querido do espectador. Ele é mais o sidekick mesmo, o próprio Carpenter fala isso, né? Ele e o público não gostou disso também. Não sei se foi disso, mas o público não foi, né? É uma pena, porque é um filme tão divertido, né? É um filme divertidíssimo e que, como os outros filmes do Carpenter, ganhou uma legião de fãs depois. Até porque você ganha como brinde no final uma canção, a canção tema do filme que toca no encerramento, que é cantada e tocada pela banda Coupe de Ville. Como você está ouvindo aqui, é uma música, é um Ghostbusters dos pobres, e a banda é, na verdade, o próprio Carpenter, o Nick Castle e o Tommy Lee Wallace cantando. Bem, eu não diria que eles têm futuro como cantores, mas é como você ouvir o seu pai cantando com os amigos na festa de bodas de prata dele e da esposa, aquela banda fazendo cover de alguma outra banda famosa. É esse o charme de ouvir John Carpenter, Nick Castle e Tommy Lee Wallace tocando e cantando essa música. Não, e o Carpenter, curioso, né, que ele sempre foi um cara que ele aparentou ser velho, né, ele tem cara de velho desde sempre. Você vê fotos dele nos anos 80. Já era. Então, já era velho, cara. Exato. Então, muito assim, cigarro, Maurício. Isso. Então, eu imagino o Carpenter tocando nessa banda, é como alguém fazendo cover do Erasmo Carlos, já tremendão, já nos seus 50, 60 anos. E olha que ele nem tinha isso nessa época, o Carpenter. Não, imagina, ele tinha 40. Nem talvez menos até. Uma curiosidade é que esse é daqueles anos em que Hollywood lançou 2 filmes com o mesmo tema. Então você tem, por exemplo, se lembra de Inferno de Dante, Volcano, que era sobre o vulcão entrando em erupção, filmes sobre Armageddon e Impacto Profundo. E aqui você tinha O Rapto do Garoto Dourado, que também tinha uma aventura com tintas sobrenaturais, passada num pastiche asiático, com o Eddie Murphy, que era um filme de maior orçamento, e que o Carpenter iria originalmente dirigir esse filme, mas não, ele preferiu fazer Os Aventureiros do Bairro Proibido. Então olha que interessante, né, a carreira, né, como acaba se desenhando, né. O outro filme que o Carpenter não quis dirigir nessa época,
porque ele não gostou do roteiro, falou, não, não é pra mim e tal, mas que ele foi convidado. É o Top Gun, Ases Indomáveis, que acabou com o Tony Scott, outro diretor de terror da época, né, que era do Fome de Viver. Imagina a carreira seria outra, né? Não, eu acho que ia ser bom. Ele é um bom diretor de encomenda, né? O outro filme que ele recusou a direção, porque ele falou é muito parecido com o filme do Clint Eastwood, lá, o Play Misty for Me, Atração Fatal. Passou, não quero dirigir. Então daí, né, ele já tava nessa fase muito puto com Hollywood, que não, meio desgostoso com os fracassos e sem paciência com interferência dos estúdios. Daí ele fez uma coisa que foi a melhor coisa que ele podia fazer. Ele pegou um contrato com um estúdio pequeno, que é o Alive Films, que daria controle criativo completo para ele escrever e dirigir o que ele quisesse por um baixo orçamento. Daí saiu o filme Príncipe das Trevas, de 87. Aqui, Maurício, olha, o Carpenter, ele adora a Universidade de São Francisco, na USC, que ele estudou. E aqui ele fez um filme em que pós-graduandos de várias áreas científicas de lá mesmo, ele inclusive filmou no campus, são chamados por um padre, Donald Pleasence, quem mais poderia ser esse padre? Que achou uma matéria verde no porão de uma igreja, a igreja Saint-Godard. Serve tanto como homenagem ao Jean-Luc, né, o Jean-Luc Godard, quanto um anagrama de anti-God. Então aqui a gente tem um filme que tem uma mistureba de física quântica, metafísica, matéria e antimatéria. O Carpenter é fascinado por ciência, né, ele leu e releu vários livros a respeito, mas ele mesmo admite que no filme tudo que se fala sobre isso é enrolation científico para fazer um terror sufocante, pessimista, pesado mesmo, e olha... E filosófico, é um terror metafísico, Um dos melhores do diretor, não, Maurício? Ele fez o filme de autor mesmo, que é o que ele faz melhor. E é um filme daqueles de atmosfera dele, né? Que os efeitos e os monstros você vê muito pouco. É mais como Desafio Além do Robert Wise, que é um filme que você tem mais a sugestão do terror, né? Aqueles pequenos efeitos como a água pingando, né? Ou aquela imagem do vídeo, né? O espelho, a imagem também daquela cena do vídeo que eles capturam, meio distorcida, que aquilo provoca mais medo do que se ele mostrasse mesmo os monstros que estão naquela outra dimensão. Inclusive, olha, quem faz a voz desse vídeo aí, que é um dos maiores charmes do filme, é o próprio John Carpenter. E a trilha é muito boa, Maurício, é uma das melhores trilhas que o John Carpenter fez para um filme dele.
É um tema de 3 notas que você já falou bastante no nosso episódio de músicas eletrônicas. Foi uma das trilhas eletrônicas que você escolheu como uma das suas preferidas e realmente uma das melhores que o Carpenter fez. Tem um tema, né, que se repete de maneira marcante durante o filme, que o Carpenter vai desenvolvendo, mas muito pouco. Ele acaba fazendo aquela trilha de atmosfera que ele faz. Mas é muito presente, desde a sequência de abertura, né, que é muito simples, né, são os nomes sendo intercalados por sequências do filme, até mesmo quando literalmente pinta o capeta, né. Ele faz, novamente, trilha esparsa, é um filme de atmosfera e é interessante que normalmente quando um diretor faz um filme em que tem muito pouco humor, isso pode sair pela culatra, mas esse é um filme que vai ficando cada vez mais sombrio, sem nenhum humor. A trilha vai contribuindo para isso, assim, a trilha, assim como a fotografia, a forma como ele filma, deixa o filme, a atmosfera tão miserável que você acha que vai tudo acabar mal, inclusive para você, espectador ali na plateia. Esse é daqueles filmes que a gente sabe que não tem como acabar bem desde o começo, assim. Mas fica até o final, né? Ele gruda e a trilha é um dos charmes desse filme. Esse grupo fica nessa igreja, né, que tem essa matéria verde embaixo, que a gente descobre que é a essência de um alien que ficou conhecido como o diabo pela igreja, né, e eles ficam sitiados por um grupo de homeless, liderados por Alice Cooper, quem mais, né, que inclusive faz um dos atos do show do Alice Cooper, era ele empalar um cara com guarda-chuva, e o Carpenter pediu para ele fazer isso no filme dele. Inclusive, a curiosidade, ele assina o roteiro como Martin Quatermass, que é o nome do herói, né, dos filmes que ele gosta do Val Guest, que é o The Quatermass Experiment, que também fala, né, sobre achados arqueológicos envolvendo aliens. É bem daí que ele tirou essa influência. E o filme, Maurício, olha, custou 3 milhões e rendeu 14. Então, eu acho que o Carpenter é por aí, né? Fazer filmes pequenos, autorais, sem grandes orçamentos, assim, que eu acho que não é muito a praia dele, apesar dele fazer muito bem. Aqui os filmes dele são muito particulares, dificilmente vão agradar um grande público, né? E esse é um daqueles filmes dele que a crítica se dividiu na época, mas muitos críticos da época, inclusive depois, disseram é um filme que precisa ser revisto. Como acho que é a tônica dos filmes do John Carpenter, eles merecem ser revistos porque costumam ter tesouros escondidos que ficam evidentes nas revisões. E Maurício, a gente vai então ficando por aqui com essa primeira parte, né, do nosso especial John Carpenter. A gente decidiu dividir em 2 partes para falar com calma de todos os filmes e todas as trilhas desse mestre. Ainda tem muita coisa pela frente, então fique conosco para a segunda parte no próximo episódio. Pois é, em 2 semanas estaremos aí. Eu sou Gustavo Camargo, até a próxima, tchau! Eu sou Maurício Selman, obrigado, até o próximo episódio.